Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. Agora estamos em São Paulo, aqui na famosa Radial Leste. Iremos entrar agora. Vocês podem ver aí à frente, é o pátio Belém do metrô. Tá bom? Iremos até Santo André. Vila cheia hoje. Já tiveram na vila antes? Os dois é a primeira vez. Primeira vez? Deixa eu ver pra eles aqui na indicação. Como você chama? Então vamos lá, pessoal. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, tá? E coloque nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. Recebi comentários em outros vídeos que pessoas que moram em outros países, em outros estados. Coloca aí pra gente saber o nosso alcance, tá bom? Então vamos lá. Avenida Alcântara Machado, Zona Leste de São Paulo. Domingo de carnaval Iremos passar pelo Complexo Santa Terezinha, que foi inaugurado há pouco tempo, lá em Santo André. Então não sai do vídeo. Agora exatamente 6h47 da tarde, quer dizer, da noite. Lateral que o PDV lamenta que tenha deixado São Paulo empata o jogo para o Juventude lá no Palermo, Grêmio Juventude 1-1. Patrick Lanza, que uma vez viu o Capriotti que está da PDV. O Fluminense botou 3 caras em cima dele no jogo 3 anos atrás no Morumbi. O Rogério era técnico de São Paulo. E o Diniz colocou o Samuel Xavier, o Ganso, quem era o outro jogador? Acho que foi o Keno em cima do Patrick Lanza. Ficou 3 contra 1, um amasso no primeiro tempo. Aí o que fez o Rogério? Tirou o Patrick aos 35 no primeiro tempo. Esse jogo terminou 2-2 no Morumbi entre São Paulo e Fluminense. E o Patrick empata o jogo para o Juventude na Arena do Grêmio 1-1. Bretzel, queria falar uma rápida sobre... Estamos agora na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé. Nós somos mais críticos, a gente tem que ser mesmo, mas tudo gira em torno do Neymar, o carinho que o Neymar nutre, né, entre os torcedores. E aí eu fiz um comentário aqui, viu, Capri? Tava fechado o microfone, eu falei pro Bretzel, aqui à direita, se eu não me engano, é o cemitério da Quarta Parada. Ele não sabe o que ele pode, o que ele deve, o que ele deveria, né? Às vezes ele se esconde por trás de tantas coisas que são desnecessárias, né? Coisas que não têm importância nenhuma, que não vão mover em nada e ajudar em nada o futebolista que ele é. Ele não tem, às vezes, algumas dimensões, né? Do carinho, do reconhecimento e tal. Porque eu ouvi isso ainda é uma esperança, né? Quer dizer, ainda tem aí uma legião de fãs que
acredita, né? E esse torcedor aí é a palavra que representa muito essa legião, né? Esse cara que foi ouvido e que tá com a família, enfim, do carnaval, tá no ritmo, Neymar. O carnaval, pelo menos, ele tá no ritmo. Vamos ver como vai ser o Neymar jogando daqui a pouquinho. Tô vendo um jogo que é muito importante. O Santos, esse projeto dele é da seleção brasileira, né? Neste momento. E lá em Porto Alegre é jogo único também. Não, aí é já a abertura da semifinal, perdão, Grêmio e Juventude 1-1, 16 do segundo tempo, temos zagueiro para 6. O Mikael não deu certo, mas o Mikael sempre cai para cima, né? Vocês já perceberam? Ele foi jogar no Inter Miami do Messi, cara. Tem umas coisas, né, que o futebol produz. Eu acho que o Gomes ainda e o Murilo formam a zaga dos melhores zagueiros que o Palmeiras tem. Só que assim, o Gomes já esteve no auge, né? Você não vai abrir mão do Gomes, mas eu tentaria contratar alguém mais jovem, talentoso, até para o Gomes funcionar como um professor aí, né? Então, o Botafogo está nesse momento tentando amassar o Flamengo. Então eu traria assim, acho que o zagueiro é fundamental. Quase gol da virada do Botafogo lá no Rio de Janeiro. O zagueiro do Botafogo, se Martinho Anselmo, e botou a molecada em campo. Traz os meninos ali que nunca tinha visto jogar pelo Botafogo. Meninos da base que estão no banco de reserva, sabe? O Botafogo vai ser isso aí, cara. Para evitar um resultado ainda pior nessa temporada de 2026. Vamos a mais Palmeiras? Para fechar com o Palmeiras a nossa atualização. O Bruno Miliones agora, Palmeiras e Guarani jogam 8h30 na Arena Barueri. E o Botafogo vai acompanhar tudo aqui no giro do placar com o nosso plantão. O Miliones atualiza o mercado. Do Palmeiras, e para responder o questionamento muito válido, né? A grande curiosidade do torcedor, quando joga John Arias, quando deve ser a estreia do meio-campista colombiano. Pretzel, vamos lá traçar uma possibilidade, porque é o seguinte, né? O Arias é um jogador que já vinha jogando, estava na Inglaterra em atividade pelo Wolverhampton, chega essa semana, foi apresentado na sexta, no dia que ele chega, inclusive, ao Brasil, e logo na sequência já vai para o seu primeiro treino, que aconteceu neste sábado. O John Arias treinou com a equipe, já conheceu os companheiros e deu início aos trabalhos no comando do técnico Abel Ferreira. A estreia do Arias deve acontecer, portanto, só na próxima semana. Não vai estrear contra o Guarani na noite desse domingo. Certamente, por conta do pouco tempo de preparação, pouco tempo de adaptação, a Palmeiras vai ter uma semana de atividades. E aí sim, pode estrear tanto na partida
contra o adversário de quartas de final do Palmeiras, que acontece no final de semana, dia 22 de fevereiro, quanto o próximo meio de semana. E aí sim seria um jogo interessante, porque contra o Fluminense, né, Predson, um time que o projetou para o futebol mundial de certa forma, o jogador teve muito destaque, campeão da Libertadores, campeão carioca, o John Arias com a camisa do Flu, e vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Essa é a tendência, jogo ainda em Barueri. Aliás, Predson, o Arias respondeu em relação à gramado artificial na entrevista coletiva e não entrou nesse quesito. Ele disse que nenhum número comprova, está bem estudado, né? Digamos que fez o dever de casa antes de dar sua entrevista com a camisa do Palmeiras e, claro, alinhado com as ideias do clube que defende o gramado sintético do Allianz Parque e também da Arena Barueri. Então, áreas à disposição, sem qualquer limitação, inscrito no Paulista, inscrito também no BID, vamos para jogar com a camisa do Palmeiras. Repito, a expectativa de estreia deve ser apenas no outro final de semana, quartas de final do Paulistão e depois pelo Brasileiro contra o Fluminense meio de semana. E aí não para, né? Quarto domingo, vai ter que ter perna. O colombiano que vai ser bastante utilizado pela equipe do técnico Abel Ferreira, meu caro Alexandre Predson. 6h56, eu olho pela janela, as árvores balançando tremendamente e o tempo fechado. Acho que teremos de novo chuva na cidade de São Paulo a partir desse início de noite, quase 7 da noite neste momento. Capriotti Arias deve estrear nas quartas de final. É a maior contratação do país ou fica atrás do Gerson do Paquetá e Gabriel? Eu acho que está num nível parecido. Acho que tecnicamente falando, eu acho que são jogadores dos três aí. Eu acho que hoje o que menos está rendendo é o Gerson. Acho que ele agora também, o Paquetá. O Paquetá fez o gol aí finalmente, né? Fez o gol do Flamengo. Mas acho que o Arias dos três hoje é o que pode entregar mais tecnicamente. Acho que pode jogar mais, pode entregar mais para o Palmeiras. Mas são três baita reforços para o futebol brasileiro. Três jogadores que podem tecnicamente fazer uma enorme diferença para Cruzeiro, para Flamengo, para Palmeiras. Eu gosto muito desses jogadores. Eles já me cornetaram aí, acho que o Paquetá vai estar na seleção. Acho que o Ancelotti não vai abrir mão do Paquetá, apesar de entender que ele também não vem jogando na seleção brasileira. O que desse a gente já tem uma confirmação de tempo de afastamento do Bruno Guimarães, no mínimo 2 meses. Os amistosos não vai dar, né? Isso está fora. Mas ele será uma informação, viu, Tapê? Foi bom você ter falado isso. Ele virá para o Brasil, tá? Ele vai se tratar aqui com o Dr. Lasmar, tá? Então ele estará nesse período, porque isso é uma informação, tá? O Ancelotti ficou muito preocupado com essa contusão, porque o Bruno Guimarães e o Casemiro formam essa dupla titularíssima de volantes da seleção. Ele conseguiu encontrar ali, né? 2 caras donos ali da posição. Sem o Bruno, aí essa disputa vai ficar muito intensa, porque tem o Danilo do Botafogo, que vive machucado, inclusive saiu, né, Predson, desse jogo Botafogo e Flamengo machucado. Aí tem João Gomes, que está vivendo um momento que não é dos melhores com o time dele lá. O próprio André, que é da mesma equipe do Wolverhampton. Você tem quem mais aí? O Fabinho. Não foi caro porque vale a pena, né? A Copa do Mundo em 92 foi 3-0. Agora acho que equilibrou um pouquinho, porque Marrocos cresceu. O cara que infelizmente lá tá lembra, porque a derrota do Brasil para a Noruega tirou Marrocos da outra fase, lembra disso em 98? O Brasil? Sim. O Brasil não ia mudar nada, mas a derrota prejudicou a seleção de Marrocos. Os marroquinos queriam ver todo mundo, menos brasileiro, pela frente, né? E foi a primeira Copa com 92 seleções, em 98. E olha só, eu acho que o Marrocos ele continua sendo o adversário mais perigoso do Brasil na primeira fase, mas a derrota do Marrocos na final da Copa Africana de Nações lá no Marrocos deu uma crise na seleção marroquina. Vamos ver se isso vai interferir aí, vai ter desdobramentos na Copa do Mundo, nesse jogo de estreia contra o Brasil. O time é bom mesmo, mas perder em casa da maneira como aconteceu, e a gente contou aqui, né, Predson? Isso é francês, né? Que o Regragui tinha pedido demissão e a federação desmentiu. A federação marroquina desmentiu que isso nunca houve. O treinador segue a confiança dos dirigentes e segue no comando. E o Brahim Dias, que errou o pênalti, né, que bateu de cavadinha, ele teve a opção de escolher
porque ele é naturalizado marroquino. Entre defender a Espanha e Marrocos, ele preferiu Marrocos. E o Lamine Yamal, que teve a mesma opção, preferiu a Espanha. Essa que é a realidade. Então, o Brahim Dias preferiu Ó, pessoal, o certo seria fazer o retorno aqui à direita, mas como vocês podem ver aí, é interditado, né? Ele poderia ter escolhido a Então teríamos que fazer o retorno lá na Avenida dos Estados, É mais São difícil Paulo. ser campeão com o Marrocos. Mas para ser titular um jogador de bom nível é mais fácil ser titular do Marrocos do que da Espanha. A Vera Lente do Prado pergunta para nós: vocês já pensaram na possibilidade de Corinthians, Santos e São Paulo caírem fora nessa última rodada no Paulistão? Acho que dá. Se os três perderem. O São Paulo não vai. O São Paulo não vai perder da Ponte. Eu também acho que não, mas você já imaginou? Ela falou, vocês já imaginaram isso? Não, estamos imaginando só agora. Não, mas matematicamente poderia acontecer. Pode. Deixa eu só. Vamos perguntar pro Paulo do Vale qual é a chance, o PDV. Não dá. Desculpa, Gabriel, matematicamente não dá. Sabe por quê? O Corinthians está acima do São Paulo. Então, se São Paulo e Santos não entrarem, não tem como o Corinthians não se classificar. Por isso não fica fora. Só se o Mirassol, como é que tá o Mirassol aqui? Aí o Mirassol teria que vencer. O São Bernardo empata com o Corinthians. Empata com o Corinthians, mas é 11. Sim, desculpa. Empata, né? Mata, mas com uma vitória a menos. Então, os três fora, então é mais Se vencer, empata. Como é que fica o saldo, São Bernardo? 1-0 São Bernardo. Aí nesse momento o Corinthians tem 3 e o São Bernardo menos 1. Ou seja, se for 1-0 a vitória do São Bernardo, ainda assim o Corinthians é difícil. Então, a gente perguntou, PDV, nenhuma chance, então? Nenhuma, né? Não tem nenhuma chance. São Paulo vai ganhar aqui hoje sem fazer força. Tem chance. O São Paulo hoje com os reservas ganha, né, PDV? Se botar o time reserva, ganha da Ponte hoje. Ganha sim. Inclusive, a partir de amanhã deve ter uma debandada aqui dos jogadores que ficam na Série B, mas acho que dificilmente vão continuar. Inclusive, a Ponte fez um acerto com o Elvis há 15 dias e já atrasou a primeira parcela desse pagamento. Estava devendo, fez um acerto aí na casa de 700 mil, 725 mil, pagaria a primeira parcela agora, já atrasou, e o Elvis também é capaz que hoje nem apareça aqui, viu? A gente entrega informação 2h30, 15 para as 13. E ele evitou muitas críticas, né? Mas espera naquela, nós estamos aguardando a comunicação, mas também não garantiu o PDV que vai continuar com a Série B do brasileiro. Também isso vai conversar. Exatamente. Ele, assim, é uma figura que ainda entrega um pouco de credibilidade à Ponte, né? Mas não sei por quanto tempo, Cleiton. Agora ele confirmou, né, Marcelo, quando a gente estava aqui, e o Elvis não ia jogar, mas aí a gente levantou a questão desse atraso do acerto das parcelas, né? Ele falou que não tem a ver com isso, né? Ele se referiu a alguma coisa clínica física para o Elvis não jogar. Talvez até para preservar o jogador, né? Também não tem nem motivo para jogar, né? Essa é a verdade, né? Não tem nem motivo para jogar, né? Pois é, que ponto chegou a Ponte Preta, que no final do ano passado foi campeã da Série C do campeonato. Comentarista da Rádio Bandeirantes que falou que a Ponte ia ficar no G8 do Paulistão. Que vergonha, hein? Qual deles? Esqueçado. Que vergonha isso, hein? Isso aí faz parte das previsões. Primeiro jogo do Ano campeonato. passado disseram que o Palmeiras ia ficar fora do G6 do Brasil. Falaram. Não, mas acertaram também. Não, esse que falou também, o Palmeiras não ganhou nada também no ano passado. Também você tem razão. Não, ficar fora do G6, né? Que coisa, né, Gabriel? Ficar fora do G6 não tem como, né? Mas não tem jeito, é. Agora vocês estavam falando aí, né, sobre, agora há pouquinho, sobre a questão dos jogadores que optaram por defender o Marrocos, por defender a Espanha, defender outra seleção, né? E ontem nós vimos um brasileiro, meio norueguês, que já defendeu a Noruega e agora defende o Brasil, o Lucas Piero Braten, que fez história, primeira medalha em esportes na neve do Brasil. E até estranho a gente falar isso, o Brasil é um país tropical que vê neve, né, muito de vez em quando, para não dizer raramente. Quando tem um pouquinho lá na Serra Catarinense, caem uns floquinhos lá, daqueles bem tímidos assim, né? O povo corre para lá para tirar foto, para fazer aquelas poses, aquela neve quase fake que nós temos aqui.
ou de vez em nunca lá na Serra Gaúcha, né, Preto? Acho que você já viu neve lá na Serra Gaúcha? Eu nunca vi. Teve lá, não? Teve. Sabia que teve um jogo na neve em 79, Esportivo e Grêmio em Bento Gonçalves, nevou durante o jogo. Foi a única vez que aconteceu. Uma vez em 1 milhão, né? Então, e aí a gente vê um cara que defendeu a Noruega até 2022 e agora defende o Brasil. Aí você fala, pô, mas e no futebol, por que não acontece isso, né? Porque são modelos diferentes. O Comitê Olímpico permite esse tipo de coisa, quando você tem alguém com dupla nacionalidade, fazer essa mudança, essa transição, mesmo já tendo competido por um país, como foi o caso do Lucas Pinheiro Brata. E no futebol não, né? A gente já viu a CBF correndo atrás aí de muitos jogadores que estavam na Europa prestes a ser convocados por um país ou outro. E aí você corre para convocar esse cara, porque aí depois ele não pode mais ser convocado por uma outra seleção. A partir do momento que ele defende um país, a FIFA não permite que ele volte a defender um outro país, né? Então, mesmo ele se naturalizando, enfim, aquela coisa, tendo dupla cidadania, no caso. Então, o futebol é diferente do comitê, a FIFA é diferente do Comitê Olímpico Internacional nesse sentido. E nós estamos vivendo aí um fim de semana de uma história fantástica do esporte desse rapaz aí, o Lucas Pinheiro Brata, em que, aliás, amanhã pode voltar a fazer história, porque ele volta a competir. Parece um amortecedor, o joelho parece um amortecedor. E você viu o aquecimento dele, Capri? Ele pega, ele dá umas porradas na coxa. Se me der uma porrada na coxa como ele deu lá, eu fico um ano sendo hospitalizado. Um negócio assim. Ele ganhou do Suíço. Era o Bambam. O Suíço ele ganhou no último ciclo, ele ganhou 34 de 36. 34 de 36. Agora, assim, O segundo brasileiro foi o dele, ganhou dos meus dois. eu não sou especialista no brasileiro que vibrou com o negócio, mas assim, a velocidade do brasileiro em relação aos competidores foi um negócio que me chamou muita atenção, né? O preparo desse rapaz. Agora, quem está a pé da vida aqui, que lamentou o fato de ter desistido, ele se aposentou aos 23 anos, um negócio meio estranho, né? E aí depois ele volta para defender o Brasil, mas porque ele é muito apaixonado pelo Brasil. A mãe é brasileira, né? Ele preferiu a terra do Vini Júnior à terra do... Depois da base, aí jogou no profissional. E fez a 15 minutos. Já era, não olha. Maurício do Palmeiras que jogou na seleção maior. O GG Lázio Soares está me dizendo aqui, neve para, campeão. Aqui no sul tem neve pra caramba. Tem neve pra caramba. Em Santa Catarina de vez em quando neva, mas pra caramba. Pra caramba, neve pra caramba, já tem esporte. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero. Lá tem um parque de segurança, então eles fizeram uma adaptação. Nós não temos neve aqui, como é que você vai fazer? São Joaquim é o lugar mais perto do Brasil que a neve se aproxima. Mas é de vez em quando mesmo, tem inverno que não neva em São Joaquim. E quando neva em algum inverno, aí neva 1, 2 dias. E aí vai embora, neve. Não dá nem para falar que a gente vê. Tropical, tem Estamos indo. Só dei uma silenciada aqui porque tem um lance agora. Porto Alegre, a lance para expulsão do jogador do Juventude vai ser. Ele atinge o Arthur na nuca, fora da área, não é dentro da área. Pênalti não é, né? Ele vai expulsar o jogador do Juventude. É isso. Estão inventando de pênalti hoje, vai ser bem expulso. Ele dá um soco na nuca do Arthur. É verdade. Fred,
Deixa eu aqui, Sara, tem um ouvinte nosso aqui no chat do YouTube levantando uma questão interessante. Se o Neymar for bem hoje contra o Velo Clube, vocês vão pedir ele na seleção amanhã. Não. Aqui à direita é a GM de São Caetano. Mas o Neymar precisa fazer jogos importantes, relevantes contra times do mesmo nível do Santos. O Velo Clube hoje, apesar de estar perto ali na classificação, o Velo Clube luta contra o rebaixamento. É um time tecnicamente inferior ao time do Santos. E vamos com calma, né? Porque num jogo você não pode definir absolutamente nada, nem pro bem nem pro mal. Eu torço muito para que o Neymar se recupere, futebol em alto nível, apesar de achar que é cada vez mais difícil, entender que é cada vez mais difícil que isso aconteça, mas eu torço muito para que ele se recupere, volte a jogar futebol em alto nível, volte a ser útil para o Santos, para a seleção brasileira, quem sabe. Mas hoje a realidade, infelizmente, não é, nua, crua realidade, é que o Neymar está mais distante da seleção brasileira do que perto, ele está mais longe do que próximo do mesmo nível do Santos, ou superior ainda, para a gente poder avaliar se ele tem condições de estar na seleção, porque a seleção brasileira vai fazer jogos de altíssimo nível na Copa do Mundo, altíssima exigência física e técnica, e você tem que ter jogadores nessas condições para poder defender a seleção brasileira. Mas eu não sei se o Neymar fizer um jogo gigante hoje, se vocês vão pedir eu acho assim, o que ele precisa fazer, Pretzel, ele precisa fazer classifica o time, classifica o time, ele fez mais do que obrigação. Aí numa reta final, e ele consegue, independentemente do adversário, nas quartas de final, colocar o Santos na semi. Aí na semi, sendo protagonista, coloca o Santos na final. E o Santos vence o Paulistão, aí eu vou mudar minha opinião, que nesse momento é de esperar, entendeu? Falar, opa, o cara fez a diferença, mas é o Paulistão, não importa, é o que tem. É o que tem. Se a gente elogia os caras do Corinthians quando ganham o Paulistão, a gente também tem que reconhecer isso no Neymar. Se a gente reconhece o Corinthians quando ganha a Copa do Brasil contra um adversário frágil, a gente também tem que reconhecer isso em outros jogadores, outros times, né? E assim vai. Agora, tem um brasileiro que está batendo a porta aí, né? Que já começou sem a presença do Neymar. Então o Neymar tem que fazer a diferença nesse início também. Eu basicamente não deve ir para os amistosos. Acho difícil para os amistosos agora contra a França e Croácia. Eu sinceramente acho difícil. O Marcelo Prado Braga, sou corintiano e torço também para o Neymar se recuperar, mas seleção não dá mais, por favor. Aliás, meu caro Everton Ramos, você tem mais informações sobre o Neymar, sobre essa volta dele? Diga lá, meu caro Everton. Tenho sim, viu, Pretzel? Até porque o Santos daqui a pouco divulga a escalação oficial, só que nas redes sociais, do gol contra um adversário ali à altura, foi na vitória aqui mesmo na Vila Belmiro em cima do Flamengo, 1-0. Olha, informação importante então, Neymar no banco, porque a faixa de capitão vai para o Gabigol, isso que o flagrou. Grande Everton Ramos com essa informação. Eu sinceramente, pessoal, não entendo. Se ele tem condição de jogar, bem-vindo a Santo André. É o que eu penso em relação ao Neymar. A gente vai dar mais uma paradinha e daqui a pouco girando os postos para as escalações, porque 7h30 teremos as escalações de todos os times na hora antes, né, determinado pela Federação Paulista de Futebol para a rodada final. 8 horas, Ulisses Costa Naga, Santos e Velo Clube, estarei com Quesada, com Everton Ramos, São Bernardo e Corinthians com Bruno Milhose, Ponte Preta e São Paulo com o Paulo do Vale e o Lucas Bueno acompanhando Palmeiras e Guarani e os demais jogos da rodada também nessa reta final do Campeonato Paulista 7/18. Referência nacional nas soluções de energia. 30 anos entregamos qualidade, segurança e durabilidade. E que exige excelência. Atendemos hospitais, indústrias, cozinhas profissionais e grandes obras. Com engenharia própria, compromissos nas normas técnicas e qualidade certificada ISO 9001. Esses advogados, laboratórios,
espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/camarote euforia. Euforia com PH. Vire a chave e comece o ano de carro novo. Venha para o Auto Shopping Global. Promoções, preços, taxas e um mundo de carros esperando você. Mas Dededrim, traga, não tem vez. Ligue agora, 3488-9644 ou chame no WhatsApp 999-988-36. Eric Pulgar de cabeça. Flamengo faz 2-1 do Botafogo. 40 minutos do segundo tempo. Flamengo marcação. Pessoal, estamos chegando aqui no Complexo Santa Terezinha. Tá? Iremos aí sentido bairro, né? Sentido Mauá. No próximo vídeo irei fazer sentido São Caetano, São Paulo. Tá? Iremos passar agora pelo Moinho São Jorge. Tá? Daqui a pouco. Dentro de instantes estaremos passando por lá. Tranquilo para os corintianos, Predson, um pouco mais, porque o empate já garante a classificação do Corinthians à próxima fase, mas para o São Bernardo é um jogo muito importante, né? O São Bernardo abre a partida eliminado, não conseguindo sua classificação. Uma vitória com uma combinação de resultados ainda deixa o São Bernardo sonhando com uma vaga na fase mata-mata. Um jogo muito importante para a equipe do técnico Ricardo Catalá, mais até do que para a equipe do Corinthians, que tem uma posição um pouquinho mais tranquila na quinta colocação, ainda sobrevivendo aqui à noite na região de São Bernardo. Imagino que tenhamos uma chuvinha no jogo e um gramado que também não está em condições ideais, bem desgastado, com muitas manchas. O gramado do estádio 1º de Maio, que pode ter sua última partida no Campeonato Paulista de 2026. Predzel. O Bernardo que é SAF hoje e vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, subiu para a Série B. Pode falar, melhor, subiu para a Série B. E é interessante isso, né? Bem interessante isso. Porque é uma equipe que parecia que ia chegar entre os 8 de uma maneira natural, mas acabou perdendo espaço também nessa reta final. Aí pessoal, estamos agora no Complexo Santa Terezinha. À esquerda é outro viaduto, né? Sentido São Caetano, São Paulo. Aí vai mostrar, na verdade, o tamanho da comissão técnica. E à direita aí, infelizmente, né? O Moinho São Jorge, um marco da cidade de Santo André, abandonado. O tamanho do Neymar, eu acho que é o principal debate, né? O Gabigol, eu imagino que num jogo de quartas de final, inclusive, você deu um exemplo aí desse duelo da primeira divisão, que pelas contas que eu estou fazendo aqui, já foi, é um duelo muito fácil de trabalhar no jogo, das projeções. Então, aí vai ser o impacto da Mari com o Gustavo. Eu não porque eles sabem quanto cada jogo é essencial na volta à amarelinha, viu? Palmeiras e Santos nas quartas, jogo único, e Neymar e Gabigol não estivessem. Mas é o risco, né? A gente tá vendo aí. E outra, é o psicológico mental. Ele colocou na cabeça que se ele jogar no sintético, ele vai se machucar. Vocês lembram Atlético Mineiro e Santos? Primeiro lance? Primeiro lance, ele já cai no gramado. Isso daí é a cabeça do cara, entendeu? É a cabeça do cara. Isso daqui vai me estragar, entendeu? Então, eu acho que ele está pensando só na seleção, com todo respeito. Eu sei que o Santista não vai gostar de ouvir isso, mas o Neymar, nesse momento, coloca o Santos como plano B. A seleção, a Copa do Mundo, mesma coisa, né? A seleção brasileira defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo é o que importa para o Neymar nesse momento. Eu, sinceramente, acho... Agora, se ele jogar contra o Palmeiras, meus aplausos aqui. Eu duvido. Eu também duvido, viu, Preto? Eu acho que ele não joga no gramado sintético, no Allianz, na Arena Barueri, não joga.
O Gabriel acho que sim, o Gabriel acho que vai para o jogo. Ele não jogou contra o Atlético Paranaense porque o gramado sintético da Arena da Baixada, da Liga Arena, ela tá ridículo, não dá nem para chamar aquilo de gramado, é uma vergonha. O gramado sintético ele surge exatamente para você... o que os clubes se calçam no gramado sintético? Porque o gramado sintético ele não é ruim, ele é melhor um gramado sintético bom do que um gramado natural ruim. E o do Atlético Paranaense é pior do que muito gramado natural. Incrível que eles fizeram com o gramado lá da Liga Arena. Então acho que lá tudo bem, o Gabriel não jogou, fez falta, mas de 19 estudos, uma revisão de 19 estudos. E esses estudos apontam que os gramados, eu acho que é 5 e 6, se eu não me engano, que são os mais modernos agora, versão 5 e versão 6. Não, tem o 7 já, né? Tem o 7, tem a geração 7. Então é o 6 e o 7. Tá. Então é o 6 e o 7. Os dois últimos, os gramados naturais comparados a esses gramados, eles machucam 20% mais do que o gramado sintético. E acho que essa discussão que o mundo do futebol precisa travar, porque tem muito departamento médico aí que se baseia em percepção de jogador, talvez em estudos ultrapassados, estudos científicos ultrapassados. Eu acho que o mundo do futebol precisa, aqui no Brasil principalmente, que é onde a gente tem tido mais gramados sintéticos sendo utilizados ultimamente, o mundo do futebol aqui no Brasil precisa discutir isso verdadeiramente. Quer dizer, você pegar aí a comissão científica da CBF, trazer aí associações médicas para debater isso verdadeiramente. E aí, como é que é? Machuca mesmo, não machuca? Esse estudo aí, nós vamos levar a sério científicos. Então, não sei, é isso, né? Perfeito, muito bom. O Giuseppe Rosa pergunta se os estádios da Copa forem sintéticos. Não haverá, né? Não, alguns dos gramados dos Estados Unidos, eles vão trocar o gramado, vão colocar o... Eu fui lá naquele SoFi Stadium, né? Sim. Aquele SoFi Stadium vai ter que... Porque assim, a FIFA, ela libera quem quiser nas ligas nacionais, pode, né? Mas quando chega em competições oficiais dela, né? Que ela coloca a assinatura dela, como a Copa do Mundo, por exemplo, aí não pode, tem que ser tudo natural, ao natural. Mas essa informação que o Capri traz sabe, há muito tempo eu estou vendo isso, as pessoas falam sem estudar o negócio, né? E outra, está a comprovação de que jogadores que atuam, eu nunca vi esse estudo, então, que jogadores que atuam no sintético se machucam mais. Até você vai pensar, o São Paulo joga onde? O Prédio CKP, no gramado natural. Aí o São Paulo teve nos últimos 5 anos quase 60 jogadores machucados. E o Palmeiras, que joga no sintético, é um dos times que menos tem jogadores machucados. Então, por um pouquinho, alguma coisa tá errada nessa história aí, pô. Alguma coisa tá errada aí, né? Eu acho, viu, Lelê e Pretzel, que dá pra gente discutir, isso é compreensível. Sim. No gramado natural, é um tipo de dinâmica de jogo, preferência pessoal, tudo bem, isso é discutível. Agora, a questão da lesão, eu acho que o futebol brasileiro tem que se debruçar sobre isso e tratar isso de uma maneira muito séria, porque me parece que esse discurso ele vai sendo cada vez mais antiquado à medida em que esses gramados vão sofrendo atualizações e vão ficando cada vez mais próximos do gramado natural. O Capri, a gente tá acabando de ver o jogo, terminou, né, Pretzel? Terminou. Flamengo 2, Botafogo 1. Flamengo classificado para semifinais para enfrentar o Madureira. Jogo bonito. A bola rolou sem problema nenhum. Você olha pro gramado, inclusive, até para... Olha, gente, vou te falar, esse sintético aí tá imitando bem o natural, hein? E a bola rolou com uma qualidade incrível, não tem um buraco no campo. Vamos lá nos anos 60, gente. A gente pega os vídeos antigos, não precisa, vai. No início das nossas carreiras, a gente como torcedor, mas ainda no início das nossas carreiras, o que a gente fez de jogo pelo interior desse Brasil, de São Paulo, tudo esburacado, cheio de lama. É verdade, é justo que alguém defenda um campo esburacado em relação a um campo que parece um tapete? Por favor, viu? Eu não entro nessa. Terminou então no Newton Santos, Botafogo 1, Flamengo 2, muita briga, discussão no final, né? Porque o Natan Fernandes deu uma entrada dura no Luiz Araújo que provocou
os jogadores do Botafogo. Então o Botafogo eliminado, o Flamengo classificado para a semifinal do Carioca para pegar o Madureira. Terminou em Porto Alegre, Grêmio 1, Juventude 1, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, jogo de volta domingo que vem, 6 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi. O jogo do sintético não haverá, né? Então o Neymar está livre disso na Copa do Mundo. Obrigado pelo recado da Vanessa. Vai ter sol, vai ter sol. Vai. E o Pedro Cesarense, o Neymar. É brincadeira. Não vou dizer o que o cara completou, que o Pedro Cesarense. Mas se o Neymar não jogar hoje, é piada. Ele tá meio que. Eu tô mudando o texto aqui, né? Pelo amor de Deus, eu também acho. Ele tinha que começar jogando, né? Ele falou outra coisa. Ele falou outra coisa. Vamos parar com esse negócio. Se ele tem condição, por que ele não começa jogando? O jogo é decisivo pro Santos, pessoal. Onde é que nós estamos? Até quando isso vai acontecer? Mas é bolha no pé, não sei o que, fazendo coisa aqui, né? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, de dar o like. E até a nossa próxima viagem. Tá bom? Aquele abraço, pessoal. Fique com Deus.